Meu relato de parto pelo SUS, induzido e sem analgesia. Porque eu quis? Não, porque não me deram analgesia, porque eu pedi. Tudo começou no dia 24, por quê? No finalzinho da minha gestação, a minha pressão subiu. Então eu tava com uma pressão alta. Ela é considerada alta pra gestante. Então, tipo, a partir de 11 já é considerada alta pra gestante. E a minha pressão chegou a 15 por 9. Foi 15 por 9. Então eu era acompanhada no postinho, aí eu comecei a ser acompanhada em outro lugar, passando para ser uma gestação de alto risco. E quando eu passei para gestação de alto risco, o médico disse: olha, Oderlândia, você não pode ir para a semana 40, 41, 42. Você chegar à semana 39, seu bebê não der sinal que vai nascer, você vai escolher um desses hospitais, ele me deu uma lista, e você vai parir o seu bebê, certo? Você vai induzir o seu parto normal. E aí eu não queria um parto induzido. Eu falava pra Deus, eu não quero um parto induzido. Eu quero que o meu parto venha naturalmente, sem indução. Eu não quero. Mas a gente entende que Deus, ele tem suas formas e maneiras de trabalhar, certo? E aí, primeiramente, eu era uma pessoa muito mole. Eu não tinha, na minha cabeça, eu não tinha coragem de ter um parto normal. Eu achava a coisa mais linda do mundo, mas eu não tinha coragem. Eu era muito mole, eu já falei que eu era mole. É, minha filha. E aí, o que aconteceu? Passou-se o tempo e eu fui estudando, quando eu engravidei, eu fui estudando desde o início parto normal. Então, por diversos benefícios, eu falei, eu quero ter parto normal. Dia 24, aí eu fiz 39 semanas e o meu baby não veio. Puxou o pai, porque eu tenho pressa pra nada. E aí eu peguei e falei assim, aí minha mãe ficou, vai induzir. Não vai, o médico disse pra você não passar, você vai induzir. E eu não queria. Eu fiquei tentando, eu fiz caminhada, eu não sei, um monte de coisa em casa. Dancei, rebolei e nada desse menino vinha. Aí a mãe disse, você vai pro hospital. Acordei de manhã, lavei o cabelo, a gente foi pro hospital, dia 24. Quando a gente foi pro hospital, a gente foi pra um hospital errado, que eu não poderia ser atendida lá, porque ele era um hospital municipal e não estadual. Eu tinha que escolher um hospital estadual. Então, depois de alguns conselhos de alguns amigos nossos, amigo nosso que era médico, alguns conhecidos, amigas minhas, a gente escolheu o IMIP, que é um hospital do Recife. A gente conseguiu entrar no IMIP, a gente chegou lá à tarde, a gente conseguiu entrar lá pra dentro de noite. Quando a gente entrou lá pra dentro, não tinha local pra dormir, tava super lotado por diversos motivos na cidade, de umas rolê que deu lá. Então a gente ficou dormindo numa cadeira, eu e Roberinho. Eu dormi numa cadeira, o Roberinho dormiu sentado no chão, às vezes eu revezava com ele no meio da noite, com pena dele e tudo mais. Quando foi no dia 25, na quarta-feira, o médico passou fazendo a ronda e tudo mais. O médico começou a chamar algumas mulheres pra induzir. E eu comecei a me esconder, porque eu não queria induzir. Não tinha mais pra onde fugir. Na quarta-feira de noite, de tardezinha, eu comecei a induzir. Eu induzi com a bola. Pra quem não sabe, a bola, ela simula a cabeça de um bebê. E aí seu cérebro fala, ela tá em trabalho de parto. E aí todo o seu corpo começa a trabalhar pra fazer aquele bebê descer. Então a bola é pra isso, simular a cabeça de um bebê e induzir o parto. Então botaram a bola. Até então, eu não tinha feito toque nenhum. E aí eu tinha muito medo desse toque, porque eu já ouvi relatos sobre esse toque, esse bendito toque, e eu tinha medo. Então quando o médico disse, deixe aqui para fazer o toque, que o Roberinho tava do meu lado, que é o meu marido, e eu disse sim, olhei pra ele. Aí o médico percebeu que tava aquele clima, né? Aí ele perguntou, o primeiro filho? Aí eu, Aí ele disse, então, a gente vai fazer um toque e tudo mais pra ver como tá aqui. Eu, tá bom. Gente, quando o médico tocou, realmente é como dizem, é totalmente desconfortável. Quando o médico tocou, ele tocou em mim e eu toquei em Jesus. Eu não gostei. Fez o toque, eu tava com 2 centímetros de dilatação, mas até então não tinha induzido. Esses 2 centímetros que tava, eram os 2 centímetros que já estavam antes da indução. Quando colocou a bola, beleza, ué, fica normal aí, vai caminhar, vai dançar, rebola, relaxa, a bola vai fazer o serviço aí dela, beleza. Já a bola ficar lá embaixo. Quando foi com uns 5 segundos, começou a dar umas dor, minha filha. Começou a dar dor. E eu, contração. Eu peguei um pente, coloquei na cabeça. Esse bendito pente fez história, minha filha. Eu fiquei conhecida como a menina do pente. Apertei o pente e tudo mais. E as dores começaram a ficar ritmadas, muito forte. Falei, meu Deus, meu filho vai vir. Eu vou parir. E o que aconteceu? Depois de um tempo, as dores sumiram. Tipo, do nada. Sumiu. Eu não sentia mais nada. Falei, valei-me Jesus. Regressão de parto, que é isso? Fechou de novo, não dilatou mais não. Fiquei nervosa.
Aí depois eu disse, rapaz, vou começar a andar, dançar, respirar e vai dar certo. Comecei a andar, comecei a dançar, comecei a respirar. Vai. E nada. Aí fizeram o segundo toque, só tava em 4, valendo Jesus. A gente coloca o sorinho em você pra poder fazer com que ocorra as contrações e você comece a parar. E essa foi a melhor decisão que eu tive. Eu falei, não, eu não quero o sorinho. Tava com 6/7. E eu não fiz a indução com sorinho. Fiquei fazendo exercício pra ver se o meu parto eu voltava a sentir dor. Eu tava com 6/7, porém eu não tava mais sentindo dor nenhuma. Aí eu falei, o parto provavelmente paralisou. O que é que eu vou fazer? Exercício pra ver se flui. Fiquei até de noite na quarta-feira fazendo exercícios e nada de usar. Aí eu olhei pra Robertinho e falei assim, amor, vamos dormir, descansar, amanhã é um novo dia. Pode ser que eu entre no trabalho de parto amanhã e a gente vai parar essa criança. Vamos descansar, porque eu não sei o que me espera depois. Tô acumulada, até então tava dormindo numa cadeira. Deus usou a menina pra me dar uma cama lá, a enfermeira ela me deu. E isso, manhã dormia no banco da praça, do lado de fora. A pobre mulher. Eu fiquei com pena, mas ela não podia entrar, porque não podia 2 acompanhantes. Então ela revezou com o Roberinho durante o dia e ela dormiu durante o dia. Quando foi na quinta-feira, novamente, troca de plantão. Eu tinha feito uns exames, né, pra ver como o bebê tava, que lá eles ficam fazendo exames de sangue. Você não é supervisionado apenas por um médico, mas por vários médicos. Aí o médico me chamou. Numa ultrassom que eu tinha feito na quarta-feira, acusou que o meu bebê não estava cefálico. Ele estava transversal. Foi aí que eu fiz o terceiro toque pra ver se o bebê estava cefálico ou não. Como não tá cefálico? Chegou e falou assim, eu posso fazer um outro toque pra gente ter certeza se o bebê realmente tá cefálico. Ele, por ser mais experiente, aí o quarto toque. Tá. Eu estou sentindo a cabeça. Vamos levar ela pra ultrassom, porque se ela não tiver com o bebê cefálico, ela vai pra cesárea. Eu preparei o meu psicológico pra ter um parto normal. Eu estudei os benefícios. Eu quero um parto normal. Isso vai significar muito pra já subir na cadeirinha de roda pra fazer a ultrassom. Eu, o Roberinho e o médico. Eu mexi pra lá, mexi aqui. O crente, minha filha. O crente fica em oração 24 horas por dia. Olhou e fez, não, o bebê dela tá cefálico. Glória a Deus. Porque eu tinha me preparado pra aquilo. Mudar de repente pra um parto cesárea ia me frustrar um pouco. Mas também, se fosse necessário pro meu filho nascer bem. Mas aí, Deus ajudou e tava na posição bonitinha nascendo. Mas eu mudaria essa dilatação dela. Ela não tá com 7 de dilatação, ela tá com 6. Eu tava com 7, boy. E tu vai me dizer que eu tô com 6. Foi desocupada vários leitos. A menina que tava antes de mim tava quase tudo lá em cima parindo já. Eu fui a última. Os últimos serão primeiro, glória a Deus. Beleza, você nunca viu aquelas mães na sua vida. Então vocês se ajudam, vocês se animam, vocês se conectam, vocês viram amigas. E é surreal isso da maternidade. Beleza, virei amiga das outras buchudas, todo mundo amiga, vamos amiga. Tinha muitas mães de primeira viagem, então tipo assim, eram todas ali descobrindo o mundo. Um médico fez a ultrassom, pronto pra nascer. Em nome de Jesus, 6 centímetros de dilatação, sala de pré-parto. Como eu posso te dizer, meu amor, ali é um parquinho de diversões. Fomos eu, Roberinho e Azael Boaz no buchinho para a sala de pré-parto. Chegando na sala de pré-parto, eu tava muito animada. Eu ia conhecer o meu filho. Eu não tava nem aí o que ia rolar naquela sala. E tipo assim, gente, a sala de pré-parto realmente, assim, é um parque de diversões. Com uma mistura de diversões, sustos, terrores, medos e tudo mais. Mas é muito lindo, tá? Muito lindo. Eu nunca tinha ido em uma sala de pré-parto. Estudante, e aí ele foi, você não gosta muito de toque, a gente não vai fazer toque agora em você. Eu digo, beleza, eu fiz tal hora, só é necessário daqui a tal hora, sabe? Eu não deixava por ficar me tocando, não. Ele começou comigo, eu subi lá pra sala, era umas 5 e pouco. Aí vai ter troca de plantão agora de 7 horas, e eu não tava sentindo dor. Quando tiver a troca de plantão, vai vir meu filho acordou. Pronto, o pai agora é que vai cuidar lá, né? Eles começaram a injetar o soro em mim, era umas 5 horas, 4 e pouco, 5 horas. Botaram o bendito sorinho. Porque o parto não tinha fluído, tinha parado nos 6, não tinha estourado bolsa, tava tudo e eu não tava sentindo dor nenhuma. Que bendito sorinho, minha amiga. Que bendito sorinho. Colocaram o sorinho. E eu toda animada. Gente, eu nunca fiquei tão engraçadinha na minha vida como eu fiquei nesse dia. Chegou, eu lá dançando, e o meu sonho era subir na bola do Chaves. Aquela bola gigante que tem no filme do Chaves. E aí eu falei pro meu marido, eu quero dançar na bola. E meu marido, amor, a bola não tá suja, vê outra coisa. Eu queria, a todo custo, a bendita bola. Só que quando o soro começou a fazer efeito, o Romberinho foi buscar a bola. Minha irmã, eu não quis bola nenhuma. Eu disse, sai com essa bola, menino. Não, deixa eu aqui na cama mesmo. Comecei a dançar e fiquei cheia de graça. Cheia de graça. Não sei se aparecer. Desestruturada quando eu vejo meu filho. Aí teve a troca de plantão, eu já tava ali com sorinha e tudo mais. Aí ela veio fazer a entrevista pra fazer a anamnese e tudo mais. Saber como tava as coisinhas, né?
Aí eu toda cheia de graça, fazendo piada com a médica. Eu disse, gente, o nome é difícil, pode chamar Alder. Então todo mundo chamava de Alder. Você tá animada? Eu disse, claro, eu vou conhecer meu filho. Mente, você tem que estar assim, mãezinha, porque você vai ter seu filho. E eu lá. Aí vinha a dor, eu respirando. Quando eu lembro aquilo, velho. E eu respirando. Vinha a dor e eu fiquei falando frases motivacionais. Eu vou fazer isso, minha avó fez isso, minha mãe fez isso. Desse jeito. Respirava e repetia. É um ato de amor. Essa é a dor que traz a vida. E falando essas frasezinhas pro meu cérebrozinho, né, ficar motivado. Aí, fez a anamnese. Eu tava rebolando, para um lado e pro outro, e toda animadinha, 7 centímetros de dilatação. E eu lá, toda tchá-tchá-tchá. Vai, Brasil. Pronto. Depois de um tempo, meu amor, eu me deitei na cama. Não tinha mais. Eu fazia... E começou a ficar uma dor meia coisada assim. Eu ia assim, já tava ficando usando de tanta dor e não tava bom não, viu? 7 centímetros de dilatação, não queria mais dançar. Eu queria deitar. Eu queria cama. Já que fazer uma pausa no relato pra amamentar. Pausa no relato pra amamentar. Voltando, com 7 centímetros, eu não queria mais dançar, não queria mais exercício. Não... E aí... A médica chegou com um bichinho parecendo um pinico de alumínio e um bicho desse tamanho. Então, Alder, pra estourar a bolsa, pra poder agilizar o parto e tudo mais, poder fazer o parto fluir mais e tudo mais. Aí eu olhei assim e falei, vai estourar quando ela tiver que estourar. E se o menino tiver que nascer a seco, sem a bolsa estourar, o que é possível, que eu tenho estudado, que eu não sou besta, ele vai nascer também. Não deixei estourar. Sim, outro detalhe, tá? Teve uma que chegou lá, tipo assim, deu 3 gritos. Eu só escutei o rasgueiro da menina dela. Voltei correndo. Depois de 3 gritos, ela tinha acabado de chegar. Foi 15 minutos, a menina dela nasceu. Fiquei assim, eu só escutei o chororô. Aí eu me acabando de chorar com o parto da colega ali da frente. Lá, e a menina dela chorando e eu tô emocionada. Eu quero também. Aí ele, bora, você tá quase fluindo. Gente, não é uma cólica só que forte. Eu acho que as pessoas utilizam essa analogia da cólica só que forte porque não tem como explicar aquela dor. Eu acho que é por isso que eles usam essa analogia da cólica. Então não é uma cólica, é uma dor bem diferente de tudo que eu já senti. É muito forte e... não sei como explicar não. Acabou, estourou e pá. Deu 8 horas da noite. 9 horas da noite. E aí eu acho que é a famosa partolândia, quando você perde totalmente os sentidos e tudo mais. Você precisa de alguém que puxa você de volta, porque é desesperador. Aí, beleza, eu comecei a sentir muita dor e não queria mais fazer exercício. Eu dilatei os 10 centímetros, 9 e pouco da noite. Eu estava totalmente dilatada, mas meu filho não descia. O famoso colo alto, que é o colo alto. O bebê estava alto, ele não estava descendo para passar na minha preciosa para nascer. Eu tava com o colo mole, o médico, inclusive, quando fez o toque, falou, o colo dela tá perfeito para um parto normal, tá molinho. Mas ninguém contava com esse detalhe que o colo estava alto. Eu estava totalmente dilatada e o meu bebê não nasceu. Eu tinha muito medo de fazer cocô durante o parto. Mas meu medo... não foi só, eu não fiz cocô durante o parto. Eu fiz cocô antes do parto, gente. Eu não tô grávida. Por que tá saindo tudo menos meu filho? Aí ela disse, calma, Alder. Eu tava com o bendito pente. E o pente sumiu na hora do parto. Na hora do vamos ver que eu precisava do bendito pente, ele sumiu. E eu falei assim, olha, vamos fazer um acordo. Vocês me dão analgesia. Eu vou dormir. Quando eu acordar, eu prometo, eu vou parir essa criança. Mas deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Aí ela falou, durma. Eu falei, eu quero analgesia pra eu dormir. Aí ela disse, olha, Alder, não dá pra gente dar analgesia. Porque ela foi explicar porque não podia me dar analgesia. E eu quero dormir. Eu me lembro de uma coisa que eu pedi pra elas fazerem. Eu pedi pra, num determinado momento lá, eu comecei a pedir pra salvar meu filho. Porque na minha cabeça, eu estava... Entendeu? Na minha cabeça era isso. Me lembro de Roberinho me olhar com um olhar de pena. E isso me quebrou por dentro. Porque eu senti que ele estava sentindo o que eu estava sentindo de alguma maneira. Inclusive quando eu ouvi o áudio, que eram áudios dos meus gritos. E eu não gosto de ouvir esse áudio, porque ele é um pouco desesperador. E aí foi quando a gente lembrou de quem a gente servia. Porque às vezes na hora da tribulação a gente esquece. Minha mãe começou a interceder e começou a cantar na calçada do hospital. E a minha irmã começou a orar, inclusive ela brincou, ela falou só Azael pra me fazer orar depois de tanto tempo. E foi basicamente isso, sabe? Muita gente intercedendo. E aí quando deu 00:50 e meia-noite e um pouco, eu me lembro que orando,
o chefe da obstetrícia, acho que ele era chefe, eu não sei quem era. Eu sei que ele parecia até um anjo, minha filha. Ele loiro, enorme, do olho azul. Já veio no corredor. Ele chegou na minha... Ele não tinha vindo. Eu não vi ele chegar pro quarto de ninguém, mas no meu ele simplesmente chegou na minha cama. E falou, Alder, levanta. Minha gente, eu senti que Deus me enviou, sabe? Quando ele disse, levanta, eu falei, eu não tenho força. Eu juro, eu não tenho força. Aí ele olhou pra minha cara, você tem. Segura na minha mão. E eu me lembro que ele me deu o braço dele e me puxou. Quando ele me puxou, ele disse, olha, quando vir a força, faz a força. Teu filho vai nascer, ele tá coroando. E eu botei força, mas meu filho não nasceu. E aí Roberinho falou que ele veio a cabeça e voltou várias vezes. Eu me lembro que eu segurei no pescoço de Robério e ele disse, quando vir a dor, faz a força. Eu me lembro que eu gritei com toda a força que eu tinha dentro de mim. Acho que eu acordei o hospital naquele dia. E eu gritei, ele nasceu meia-noite e 58, pesando 3,4 kg, com 51 centímetros. Nasceu a Zé Boy. Eu sorria, eu senti uma alegria tão linda que toda a dor que eu passei antes, por alguma razão, eu não lembro. O povo fala que você não lembra da dor do parto e realmente, quando o bebê nasce, você não lembra da dor, não lembra de nada. É como se seu mundo fosse aquilo. Eu dei um tapa na médica porque ela ficava medindo as contrações, medindo os batimentos, e eu me irritei com ela. Muitas coisas, assim, que no meu estado, assim, normal, não faria, tá? E eu orando pra não ter laceração. Aí não tinha condição de não ter laceração, minha gente. Cheguei, Alda, eu vou limpar. Só que a bonita esqueceu de me dizer que ela não ia limpar com pano, ela ia limpar com álcool. O pano estava ensopado de álcool. Álcool! Eu tive uma laceração de 2º grau e não foi legal, tá? Porque quando eles vão ajeitar o negócio, eles botam anestesia, mas essa anestesia não anula tudo. Você continua sentindo a agulha. Tudo certo, tá aqui o relato de parto que eu prometi e cumpri, então chega de cobranças, tá?